Taverna Tutorial começando agora, um podcast saindo do forno. Eu sou o Luan e apresento os piratas que estão presentes nessa conversa de bar, que é... A Bruna. E o Matheus. Começou bem, Bruna. Comecei. É o seguinte, só para apresentar então um pouquinho do que a gente está fazendo aqui, que é o primeiro podcast que a gente está gravando. Como eu falei, eu sou o Luan. Nós somos parentes praticamente. A Bruna e o Matheus são um casal e eu sou o cunhado da Bruna. Era um sonho meu gravar um podcast e a gente resolveu se juntar para falar um pouco das conversas que a gente costuma ter quando a gente se encontra. Então, a gente demorou um pouco para conseguir se organizar, para conseguir fazer, mas estamos começando e vamos falar sobre Coringa. Querem falar alguma coisa? Bruna, Matheus? Não, vamos Vamos lá. filme, vamos começar o podcast. Legal. Bora lá. Só para deixar claro, tá? Eu sou o velho da turma aqui, tá? Eles são todos jovens ainda e eu estou a caminho de ficar velho. Eu já pago o DARF. Jovem adulto, Luan. Então vamos lá, assunto Coringa. Eu levantei algumas questões para a gente poder ir respondendo durante o podcast. Primeira questão que eu levanto é a seguinte, para a Bruna primeiramente, depois o Matheus vai falar. O que vocês acharam do filme? Bruna, o que você achou do filme? Então, eu achei assim, eu saí do cinema pensando, nossa, que filme, mas ao mesmo tempo eu saí pensando, tipo, eu não assistiria de novo. Porque eu acho que foi a intenção do filme passar uma imagem de angústia, eu me sentia, toda vez que a próxima cena que acontecia, eu me sentia muito angustiada e eu ficava, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer com ele? O que ele vai fazer? Então, assim, em geral, a história é ótima, eu gostei muito da história, do roteiro, mas o filme é muito angustiante, você fica naquela tensão o filme inteiro. Eu, pelo Ele é um filme desconfortável, né? Desconfortável, eu me senti desconfortável em todas as cenas. Todas as cenas eu não sabia o que esperar, eu não sabia o que ia acontecer, eu sabia que não ia dar certo o que ele ia fazer, assim, sabe? Então eu me senti muito desconfortável o filme inteiro, e eu não sei se eu conseguiria ver de novo por esporte, assim, muito bom esse filme, vou assistir de novo. Mas a história em si é muito boa, pra mim, pra assistir uma vez, assim, porque foi muito desconfortável a sensação. Mas no final, dá uma sensação boa com o que acontece, assim. Matheus, o que você achou? Bom, a gente já conversou muito sobre isso, mas realmente é um filme muito desconfortável de assistir. Tipo, tem muitos pontos no filme, muita coisa pra se pensar. Mas eu saí muito animado do filme e eu saí querendo ver muitas vezes de novo. Eu achei um filme muito bom. A construção do personagem é maravilhosa. A atuação, nem se fala. E desconfortável realmente, mas, cara, muito bom. Foi essa a sensação que eu saí do filme. Tipo, puta filme. Tá, então eu vou dar minha opinião também. Cara, eu realmente gostei muito do filme. A forma como o Bruna começou foi exatamente como eu me senti, assim. Não é um tipo de filme que eu quero rever. É um filme que ele é ótimo, ele tem muitos atributos, mas ele é um filme que ele não é o McDonald's, entendeu? O que eu tô querendo dizer? É tipo comer, sei lá, fígado, entendeu? Você come uma vez, a vida tá na morte, sabe? É bom, mas você não vai comer todo dia, entendeu? Sim. Então eu acho que ele não é um filme muito palatável, assim, né? Ele Sim. realmente eu faço um paralelo com esse filme com, por exemplo, do Woody Allen. Tem alguns filmes dele, eu sempre cito o Match Point, que é um filme que fala sobre traição, né? Uhum. E também é um filme que eu demorei, eu tive que dividir em 3 vezes para poder ver o filme, eu e a Bia, que é minha esposa. Eu tive que ver em 3 dias distintos, porque era tão desconfortável aquela situação da traição, e ele vai piorando a situação, ele comete um assassinato, sabe? Uhum. Então, assim, não é o tipo de filme que você realmente quer ver todos os dias. Mas eu acho que é um filme que ele trabalha o cinema da melhor forma, né? Que até eu estava falando com o Matheus um pouquinho antes de gravar o podcast. Que é um filme que ele tem um objetivo, né? Que é colocar você na posição daquele personagem. Sim. E ele coloca e ele manipula você de maneira que você sente tudo que ele está sentindo. O desconforto que ele sente, e quando ele vai se libertando para se tornar o Coringa,
eu acho que não que você se identifica com ele, mas você sente o mesmo alívio que ele tá sentindo. Por isso Sim, que o final é um pouco mais confortável pra nós do que o começo do filme, entendeu? exatamente. Eu ia falar isso, Lu, porque assim, o filme manipula você a você querer que o Coringa vire vilão. Então, tipo, por exemplo, nos filmes de super-herói do Batman, você sempre odiava o Coringa, porque o Coringa era o vilão, o Coringa era o do mal. Mas nesse filme, não. Por exemplo, na cena do metrô, eu fiquei pensando na hora, meu Deus, pega a arma e atira nos caras, mata eles, mata eles. Por mais que isso seja um ato de vilão, eu pensava que eu queria que ele conseguisse matar os outros e tirar aquilo de dentro dele, sabe? Reagir. Então é um filme que te manipula. Eu achei muito isso, eu senti muito isso durante o filme. Eu também. Matheus? Mano, eu acho que. Eu não sei, eu tava meio imerso em uma certa parte do filme. E, tipo, todas as cenas de violência meio que eu não tava esperando. Tipo, mesmo a do metrô, se vocês, tipo, repararem, no começo da cena do metrô, ele tá desconfortável porque ele não sabe como reagir ao que tá acontecendo ali. Tá muito o lado infantil do Coringa que a gente tem conversado bastante, a gente pode falar mais durante o programa. Então, tipo, ele não sabe como reagir à situação. E, tipo, eu tava muito imerso nessa parte do personagem, assim, tipo, ele não sabia lidar com as coisas e sempre que ele reagia, eu acabava me assustando, assim, eu, tipo, não tava esperando em nenhum momento. Então, tipo, eu fiquei bem, tipo, imerso no filme e, tipo, muito surpreso em alguns momentos, assim, também. E aí, uma outra pergunta que eu faço pra vocês, ver como vocês se sentem. Vocês acham que o fato de ser o Coringa, de ser o Coringa, né, entre aspas, de ser o personagem de história em quadrinhos, do universo do Batman, vocês acham que isso é importante pro filme? Vocês acham que é relevante isso? Ou vocês acham que Olha, funciona sem ser? sinceramente, eu saí pensando isso do filme. Eu acho que é relevante. Eu não sei vocês, mas eu acho que sim, porque por exemplo, a situação que Gotham estava no momento já era uma situação de violência, de protesto, de violência em si. Uma pessoa qualquer que não fosse se transformar no Coringa, que não fosse ser criado, pra mim não ia ser tão importante quanto o Coringa, o que ele se tornou no final do filme, sabe? Eu não sei, pelo menos eu senti isso. Não sei vocês. Eu concordo, tipo, eu acho que eu acho que seria um filme diferente pra mim, se não fosse o Coringa. Seriam, tipo, histórias semelhantes, mas filmes diferentes. E eu acho relevante porque, tipo, dá espaço pro cinema trazer novas abordagens pra personagens que a gente já conhece e que a gente gosta. Então acho que foi uma leitura diferente do Coringa, do que a gente tinha até agora. E eu acho que eu não enxergaria o filme do mesmo jeito, tipo, todo o contexto que tava Gotham, tudo, tipo, tipo, toda a construção do personagem pra mim seria diferente. E você? Cara, eu vou deixar agora o Matheus chocado, porque a gente estava falando sobre isso também antes de falar sobre Sim. começar a gravar o podcast. E eu vou mudar um pouco minha opinião do que eu tinha. Eu tinha uma posição seguinte, eu achava que não faria diferença, né? E de fato o filme funciona. Se fosse só um palhaço qualquer, se fosse o Bozo, eu acho que até funcionaria o filme. Porém, eu acho que esse filme aborda temas tão atuais, né? Sim, muito. Críticas tão atuais o fato de ter essa fantasia, né? De você estar Sim, num mundo que, em tese, naquele universo não existe, talvez ele fique menos ofensivo e sim, mais Mais assistível, palatáveis, isso. entendeu? Esse é o ponto. Talvez o fato da fantasia do Batman torne isso um pouco mais acessível a todo mundo. sim, Entendeu? Apesar de falar de temas reais e verdadeiros, eu acho que, eu acho que ele é exponencial, ele pega um assunto e ele leva isso no extremo, sim. mas são assuntos reais e o filme ele é muito cru em tudo que ele faz, como ele aborda, e eu acho que essa fantasia acaba Dando criando abertura pra exatamente para as poder pessoas interpretar. ouvirem e assimilarem aquilo que está sendo falado no filme, entendeu? Sim. Legal. Concordo.
Agora, uma coisa que é legal de falar do filme, que eu acho que é o ponto forte, né? É onde está talvez a espinha dorsal, a alma do filme, que é um filme sobre desenvolvimento de personagem. Sim, demais. Completamente. Isso é Demais. inegável, né? É, Todo o prazer do filme tá em você ver aonde é que é a jornada daquele cara, de onde ele começou e sim, aonde ele foi parar no final, e que você vê que são pessoas completamente diferentes, sim. né? Sim. Bruna, você que acabou de assistir o filme agora mesmo, nesse momento, Eu acabei de sair do cinema, gente. Acabei de chegar. o que você achou, É, Bru? então, eu achei o desenvolvimento do Coringa muito, muito, muito bom. Porque quando eu saí do filme, eu pensei, esse é o Coringa. Esse é o Coringa, realmente. Ele é assim, ele tem esse problema mental já desde sempre. Então, não, eu gostei porque eles começaram o personagem já com um problema mental. Não, esse problema não foi desenvolvido por um trauma, sabe? Tudo bem que conforme o filme vai passando, você descobre os traumas de infância, mas ele já inicia o filme com um problema mental. E isso aí só desenvolve daí pra frente. Então, assim, pra mim, a criação dele foi muito boa. Tanto que até os problemas lá sociais do filme, que é a corta de verba, ele parar de tomar os remédios, isso tudo direciona pro Coringa que se tornou. E Demais, ele mano. conforme o filme vai passando, ele vai juntando ódio. No começo, ele meio que aceita a vida dele, ele aceita que ele é triste, ele meio que, não que aceita, mas ele meio que convive com aquilo. Só que conforme o tempo vai passando, ele vai parando de tomar os remédios, ele vai ficando cada vez com mais raiva e você sente aquilo durante o filme. Então, assim, pra mim, no final, encaixou perfeito. Pra mim, formou o Coringa que eu tinha na cabeça, que eu achava que era, assim. Sim. E Mais alguma você, coisa que você Matheus? acha que você tem que. Calma aí, só um pouquinho, Bru. Você É. acha que tem alguma coisa que você gostou desse desenvolvimento que você queria expor? Alguma coisa assim? Ah, então. É porque, assim, comparando com outros Coringas de outros filmes, eu nunca achei, por exemplo, no Esquadrão Suicida mesmo. Eu não achava o Coringa, entendeu? Aquele Coringa do filme, eu não achava que o Coringa era daquele jeito. Porque, pra mim, sempre o Coringa tinha um problema psicótico, mental, além de tudo. Além dos problemas Sim, sim. físicos e terrestres. Então, eu acho que é isso. Pra mim, o ápice foi quando ele realmente percebeu que ele foi chamado para ir pro programa e bolou todo um plano para virar o Coringa, sabe? Para expor a imagem dele. Para mim foi maravilhoso. E a cena final, quando ele tá no carro, que pegam ele e põem eles no meio de todo mundo em Gotham, assim, também pra mim foi a construção. Tipo, eu pensei, isso é Coringa. Sobre essa. Legal. Rapidão. Sobre essa parte que você falou do final. É, Pra você que saiu do cinema agora. é. Fala só um pouco sobre essa cena. O que você entendeu dessa cena? Qual foi Então, sua interpretação dessa cena? Só saindo um assim, pouco da eu não parte. consegui pensar ainda uma coisa psicológica, uma análise profunda. Sim. Mas eu pensei mais em Gotham mesmo. Porque, pelo que o filme mostra, acontece isso antes do Batman e dos Justiceiros, e, tipo, e de tudo, assim, porque os pais dele morrem no final. E Aham. pra mim, demonstrou perfeitamente o que era Gotham quando os pais do Batman foram assassinados. Do Batman não, né? Do Bruce Wayne. Sim. Então, aquela violência, aquele fogo na rua, aquela multidão, pra mim aquilo é Gotham. Gotham antes Aham. do Bruce Wayne, sabe? Então, Sim. tipo, e aí aquela cena dos caras resgatando ele do carro de polícia e pondo ele no meio de todo mundo, em cima do carro de polícia, pra mim foi tipo, agora o Coringa é o líder de Gotham, agora ele lidera. Pra mim foi isso, assim, superficialmente. Eu ainda não pensei em alguma Sim, sim. coisa Aham. profunda. E você, Matheus? Não, eu saí do cinema do mesmo jeito, mano. Tipo, é muito. É muito grande essa cena. Tipo, sei lá, é muito. Mas enfim, voltando pra pauta. Em questão da abordagem e desenvolvimento do personagem, tipo, eu concordo muito com o que a Bruna falou. Tipo, pra mim, eu acho que era o Coringa que eu queria ver, sabe? Tipo, o que você falou dos problemas dele, tipo, não é à toa que ele conhece a Arlequina, tipo, no hospício, tipo, nos jogos, no desenho, ele tá sempre no Asilo Arkham. Tipo, ele É. tá no cerne do personagem, ele tem esses problemas. Então, tipo, toda a parte da construção do, do Coringa, ele antes de ser o Coringa, que eu falo muito quando eu tô conversando com o Luan, que pra mim o filme é dividido em 3 partes, e em 2/3 do filme a gente vê a história do Arthur,
e só em um terço a gente vê o Coringa em si. Que é a parte, tipo, seria o antes, a cena da escada, e o pós, a cena da escada. E todos os 2 terços de construção que a gente tá vendo o Arthur, tipo, todos os problemas dele, tipo, pra mim tudo se resume à cena do diário. Que ele escreve que a pior parte de ter Sim, problema mental é que as pessoas esperam age que você como se haja você como se você tivesse. não tivesse. Pra mim, isso resume, tipo, tudo o que a gente vê nesses 2 terços de filme. Ele. A cena que ele tá no ônibus, que ele tá brincando com a criança e tipo, a mãe fala, para de encher o saco do meu filho, e, tipo, ele começa a rir por causa do problema dele, tipo, cara, é esse desconforto que, Sim, o, que constrói o personagem, tipo, e todo esse desconforto se resume na cena que ele. Se resume não, vai embora na cena que ele mata os 3. Ele reage a 2 dos caras que estão no metrô e depois mata o terceiro, né? E ele sai correndo, desesperado, e tipo, quando ele entra no banheiro que você acha que ele vai, tipo, tá desesperado ainda, ele tá calmo, tipo, ele para, começa a dançar e ele tá se sentindo leve. Então, tipo, pra mim essa é a construção do personagem, tipo, ele mostra que ele tá, tipo, o tempo todo nessa agonia e ele se liberta nesses momentos, assim. Então, tipo, quando ele vira o Coringa, ele se liberta. Então, pra mim foi maravilhosa a construção. sim. E eu não sei se vocês lembram de uma cena, quando ele tá no hospital com a mãe dele, né, entre aspas. E ele fala assim, mãe, você sempre falou que achava que a minha risada era um problema, alguma coisa assim. E ele fala, e agora eu percebo que não é. Então, pra mim, daí pra frente, ele já começou a agir como se realmente ele não tivesse problema e como se fosse aquela frase mesmo, sabe? Então, tipo assim, ele começou a agir, tipo, já que as pessoas acham que eu tenho que agir como se eu não tivesse problema, eu vou agir como se eu não tivesse problema. Entendeu? Então, pra mim, daí pra frente que ele começou a meio que despirocar, assim. E até porque ele começa a meio que matar os problemas dele, né? Ele Sim. começa a matar o Arthur pra virar o Coringa, então. Eu achei excepcional a construção. E aí, Lu? Você, Luan. Eu quero. Vocês falaram muito bem. Eu queria pegar um outro aspecto, né, desse desenvolvimento. Eu não vou ficar repetindo tudo que vocês falaram, Sim. porque realmente o que vocês falaram realmente é muito bom. Mas o que eu gosto, o que mais me atraiu no filme, além do que vocês já falaram, é toda essa lance do psicológico dele, que nem o lance de você nunca saber se aquilo é realidade, se não é, Sim, né? Você tá tão. Quando você para pra pensar no contexto da obra completa, tudo que você vê que ele tá lendo ou que ele tá fazendo, nunca o filme deixa claro se é aquilo mesmo ou se você está olhando com os olhos dele. sim. Entendeu? Sim, Eu vou dar um exemplo claro. Quando surge aquele assunto de que talvez ele fosse irmão do sim, Batman, do Bruce, e aí ele vai lá pegar, rouba lá os documentos, e aí ele começa a ler, e aí lê lá, realmente falou que ele foi abusado pela mãe, pelo pai, pelo padrasto, sei lá. sim. E aí, mas mesmo assim, você fica a pulga atrás do olho e fala assim, gente, mas o Thomas Wayne tinha dinheiro para poder forjar todos esses documentos. Então, sabe, então em todo momento você está sendo questionado da realidade. Em todo momento do filme você é questionado da Sim, realidade, né? Exceto daquela cena que ele fica claro, né? Tem os flashbacks, tal, a menina não conhecia ele e tal. Mas assim, o filme inteiro, depois que eu acabei de assistir o filme, eu comecei a perceber que tudo tinha uma dualidade. Tudo nada era sim, preto no branco, sabe? Sim. E é legal, e aí a gente entra naquele papo de que a verdade está deixando de existir, né? sim. Sim. No nosso Um mundo real. exemplo, um exemplo foi que. Sabe aquela cena que ele vai fazer o stand-up, que ele acha que ele tá com a menina, que a menina tá Sim. assistindo, e aí começa a tocar uma música como se tivesse sido grandioso, o stand-up que ele fez lá. E Uhum. aí depois passa um vídeo no programa, as pessoas zoando ele, porque ele começou a rir muito.
até agora, eu não sei se foi se uma coisa que deu certo ou se foi uma coisa que foi um fiasco, entendeu? Aham. Porque, tipo, quando eu comecei a ver, eu comecei a me sentir aquela angústia de novo, de tipo, meu Deus, eu quero que passe essa cena, eu não quero assistir. Aí quando começou a tocar música, eu falei, meu Deus, deu certo, ele vai pro show, ele vai ser fã, e aí que ele vai virar o Coringa. E aí Aham. passou uma cena, desconstruiu tudo isso. Então eu não sei Aham. se ele imaginou que ele tava maravilhosamente bem, ou se Aham. foi um fiasco realmente, entendeu? É essa coisa que não tem como saber. Porque a É. gente tá na mente dele ali naquele Outro, momento. outro ponto que eu acho que para mim é excepcional, assim, é o lance. Eu tava até falando com o Matheus antes, a gente vai gravar um podcast sobre isso também. Aquela cena do trem, Bru, eu enxerguei da seguinte forma. É, o filme inteiro ele apanha da vida, né? Tudo Sim, dá errado pra ele, a vida inteira tudo dá errado. Aí tem aquela cena tal, ele decide tomar uma atitude ali, ele vai lá, mata os rapazes que estão no metrô, tem aquela comoção, né, na cidade, aquela revolução, todo mundo na rua protestando, usando aquele caso específico como eu posso dizer, fugindo a palavra pra mim agora, usando aquilo como estopim, né, aquilo ali representou a revolta das classes sociais, é a vingança que um palhaço da classe baixa tomou atitude em relação à opressão dos ricos em relação aos pobres, né? Aquele discurso do sim, Thomas Wayne. Então, esse é o ponto de vista das pessoas, né? De sim, quem estava na rua. Mas, para o personagem do Coringa, ele não era a mesma razão pelo qual ele estava fazendo aquilo. Então, ou seja, no ponto de vista do Coringa, ele até ali apanhou, e quando ele comete um crime e tem a parte pessoal dele se sentir leve, não se sentir culpado pelo que aconteceu, ainda ele é aplaudido pelas pessoas. sim, exatamente. Só, só que não é a mesma razão. Ele não é político. Ele deixa claro isso no filme. Ele não é político. Então é uma loucura, porque ele não tá fazendo aquilo. Ele não fez aquilo por uma razão política. E ele não tá feliz e achando certo fazer aquilo por causa de uma razão política. Ele tá feliz porque foi a única coisa certa que ele fez na vida dele. Na cabeça dele. Sim, Entendeu? Então tem uma ambiguidade, porque no final das contas você para pra pensar, nada faz sentido. Entendeu? O Coringa, o Arthur Fleck, ele escolheu a verdade dele. Entendeu? sim, E as pessoas escolheram a verdade delas. E é assim que nós estamos hoje no mundo real. Né? Onde você tem jornais postando uma coisa, jornais postando outra, e você não tem mais o que a gente pode tomar como verdade. A Lu, gente pode escolher. Foi. eu concordo com o que você tá falando, só que o que deixa pior ainda é que as pessoas têm como literalmente escolher, sabe? Tipo, versões. Tem como buscar o que tá certo e o que tá errado. E o Coringa, tipo, com os problemas dele, ele não é bem escolha, sabe? É tipo, é aquilo pra ele, é a visão dele. Mas as Uhum. pessoas não têm um cabresto que, tipo, impede elas de questionar as coisas. Ele tinha, tipo, problemas reais que impediam ele de enxergar diferente, tá ligado? Uhum. Então só deixa pior ainda tudo Sim. isso. sim. Uhum. Vocês querem fazer mais algum comentário? Não, vamos seguir a pauta. Vamos seguir. Vamos seguir. É, eu tinha colocado pra gente falar um pouco sobre as coisas que vocês identificaram que o filme fala, de assim, críticas a análises, que não tá claro no filme, mas que o filme tá falando. Eu posso até, né, para dar de exemplo, eu citar algumas coisas que eu vi. Né? Uhum. Por exemplo, o lance do remédio lá que ele deixa de receber, fala da responsabilidade que o governo tem que ter com as pessoas que têm condições especiais Sim, Aham. ou diferenciadas, né? Um exemplo. Eu citei agora falando essa questão das versões, a verdade, né? Os pontos de vista, eu acho que é um tema muito comum e que a gente está tratando. O que mais vocês viram aí que dá para falar? assim, eu reparei muito esteticamente em Gotham mesmo, no universo de Gotham. E pra mim tinha muita coisa que realmente me fez entrar em Gotham, por exemplo, o Arkham, não sei falar direito o nome do hospital lá psiquiátrico.
a hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, é Gotham, realmente. Eles estão seguindo perfeitamente a linha do que é Gotham, sabe? E foi aquilo que eu falei, tipo, já tinha a violência, toda aquela, a construção da revolta violenta de Gotham, e também eles citarem, tipo, Gordon, citarem o Bruce, o pai do Bruce Wayne, o Bruce Wayne aparecer, pra mim foi uma surpresa, porque eu achei que fosse ser uma história totalmente paralela, um Coringa totalmente paralelo, sabe? E nessa parte de estética, eu me senti em Gotham, eu falei, meu Deus, realmente, isso me convenceu muito, sabe? Me convenceu que realmente aquilo aconteceu um pouco antes dos pais do Bruce Wayne morrer e tipo assim, eu não sei ou não se vai ter uma continuação e eu nem sei se eu acho que eu quero uma continuação, mas o filme fica aberto para várias possibilidades, né? Dá para continuar como o Bruce Wayne com a morte dos pais dele, aquela parte do beco, ou dá para continuar com o Coringa no hospício conhecendo a Arlequim lá. Então, tipo assim, esteticamente, para mim, eu peguei muitas referências. Eu me senti em Gotham realmente. Eu tô falando mais do estético. Porque eu falei bastante que eu achei do psicológico e Sim. das situações. Matheus? Eu acho que do meu ponto de vista, a principal crítica é o que você falou mesmo da responsabilidade do governo com essas pessoas. Porque, tipo, o próprio Arthur tinha noção de que, tipo, que ele oferecia perigo à sociedade, porque quando o palhaço gordinho lá vai dar uma arma pra ele, ele não, tipo, nega, tipo, Não aceita ele de não, ele, tipo, não aceita porque ele não quer, ele, tipo, deixa claro que ele não pode ter uma arma, sabe? Então, tipo, ele é ciente do perigo que ele tem, que ele Pode representar pode naquela representar, circunstância. Sim, só que ele é abandonado, tipo, sim, aí eu quero falar uma pela coisa também, que eu diga. esqueci. Tem uma cena que tá todos os ricos assistindo um filme no cinema, acho que é do Charlie Chaplin, alguma coisa Isso. assim. Enquanto na rua tá tendo uma revolução, um maior protesto, todo mundo tá lá, tipo, querendo atenção dos políticos e eles estão, tipo, no cinema vendo filme. Sim. Então, tipo, isso pra mim foi muito, tipo, os políticos não estão nem aí pra cidade mesmo. É E uma eu sei que é boa uma coisa crítica. errada, mas no final eu fiquei, meu Deus, foi ótimo acontecer essa revolução. Tinha que acontecer mesmo, porque os políticos são uma bosta e esquecem das pessoas, entendeu? É tipo, é isso que o filme quer te convencer e me convenceu, realmente. Legal. Eu acho que não tem nada a acrescentar, não. Eu acho que o filme tem. Eu acho que se for pensar, você vai encontrar mais coisas que ele tá falando, né? Mais pontos de crítica que ele tá falando. Sim. Mas eu acho que o principal aí que deu pra perceber foi isso que a gente falou. Ah, Agora, o que vocês não gostaram? eu não sei se tem alguma coisa que eu não gostei. Sinceramente, eu não sei, eu acho que eu precisaria assistir devagar, assim, tipo, prestar atenção pra ver se tem alguma coisa que me incomode, assim, sabe? Mas eu acho que eu saí satisfeito com a expectativa que eu tava pro filme, sabe? Então, tipo, eu acho que por isso que não tem nada que eu não gostei, assim. Eu não sei. Aquela cena que passa todo mostrando, tipo, antes da gente saber dos flashbacks que ele tá com aquela menina, que passa tudo, sabe? Eu fiquei incomodada muito com aquilo. Não Com sei o porque. flashback. Não, com tipo, ele tá com essa menina aceitar ele, sabe? Eu fiquei muito incomodada. Eu sei que depois foi desconstruído isso quando mostrou os flashbacks. Mas não sei, eu pensei até na filha da menina. Eu fiquei, meu Deus, essa mulher sai toda hora com ele e deixa a filha onde? Sendo que era só ela e a menina, sabe? Mas Eu sei que esse foi era o ponto da. primeiramente dele, Aham. Sim, entendeu? Mas eu percebi isso, tipo, antes do flashback acontecer. Eu já falei, tem alguma coisa errada aí. sim. Aham. Então, assim, eu acho que eles. Não que, que, nossa, o filme é um lixo por causa disso. Mas eles podiam fazer parecer mais real pra na hora que voltar o flashback você falar, putz, sabe? Tipo, Saquei, saquei. Entendi eu o que você falei, quis dizer. putz, Aham. mas eu falei, tipo, no meio. Eu não falei logo, quando Sim. foi. Eu já percebi que não era. Então, Aham. eu achei que só isso eu mudaria, mas eu gostei muito do resto. Eu acho que eles deixaram, tipo, gerando essa estranheza pra gerar a ambiguidade até eles contarem, porque, tipo, mesmo sendo muito estranho, tipo, a relação que eles estavam tendo, se, tipo, no final
tipo, eles realmente tivessem tendo essa relação, só ia ser estranho, sabe? Então, tipo, não dava, tipo, eu também tive um pouco antes essa sensação de que tava muito estranho a relação dos dois. Só que, tipo, até ele entrar na casa dela, tipo, não dá pra gente ter certeza que é Sim. coisa da cabeça E dele. assim, quando ele entra na casa dela, que ela fala assim, e sua mãe tá em casa? Aí ele percebe que era tudo da cabeça dele. Tipo assim, não é que ele. Eu acho que assim, por ele ter esse problema mental, não é que ele criou uma fantasia. Tipo assim, ele ficava no quarto dele pensando nessa fantasia. Não, ele realmente acreditou naquilo. E Sim, na hora que a menina fala, sua mãe tá em casa, ele lembra, tipo, o primeiro flashback que mostra, se eu não me engano, é dele no hospital com a mãe e com ela. E aí ela vai desaparecendo. Então, tipo, nesse momento ele percebe que é a cabeça dele. Ele sim. também não é um doente inconsciente, entendeu? Essa parte também. Gente, mas também assim, né, meu, é uma vida de merda que ele tem, né, desde o começo do Sim, filme, né? Então, assim, é uma fuga, né? Na verdade, sim. além de tudo isso que a gente tá falando, é uma fuga. Então, ele foge da realidade dele com pequenos prazeres que ele pode ter no meio do Sim. caminho, Eu acho que entendeu? Mas a partir do momento que ele percebe que ele tá fugindo da realidade, ele cria consciência de que é a cabeça dele. Eu, pelo menos, senti isso na hora que a menina falou aquilo. eu tive uma interpretação um pouco diferente, assim. Pra mim é, tipo, mais um ponto ambíguo do filme, assim. Eu não consegui entender, pelo menos, tipo, se ele tinha ciência das fantasias dele ou se ele estava imerso naquilo e realmente não percebia. Não, Tipo, eu acho que ele estava imerso e ele só teve ciência quando ele foi na casa da menina. Eu acho isso. porque eu, eu fiquei com essa impressão por causa de cenas, tipo, a cena do ônibus, que ele tá olhando pela janela. Tipo, parece que ele tá sonhando acordado. A cena na viatura, antes dele bater, que parece que ele tá sonhando acordado. O que pode ser que não tenha nem acontecido o acidente, pode ser que ele só tava sonhando acordado. Então, tipo, pode ser que aquelas pessoas, tipo, torcendo, tipo, glorificando ele, pudesse ser só coisa na cabeça Verdade, dele porque também. ele termina, ele tá no manicômio, né? E tipo, um pouco antes do acidente, ele tá, tipo, olhando pela janela, assim, parece, tipo, Sim. quase a mesma cena do ônibus. Então, tipo, eu fiquei com essa sensação de uma ambiguidade em se ele sabe que ele tá fantasiando e faz isso pra fugir um pouco e ter um pouco de momentos bons, assim, ou se o problema dele era tão grave, assim, que ele fantasiava e, tipo, nem percebia, sabe? Não, eu acho que ele devia. Eu acho o seguinte, eu acho que na verdade aquela cena é um momento que a gente descobre isso, Sim. né? Eu acho que ele Sim. já tinha ciência, porque o que acontece? Ele já estava stalkeando ela no começo do filme. Então, tem isso também. Ele já stalkeava. É que eu acho que naquele momento que acontece logo após ele descobrir a história dele, não é isso? É logo depois que ele pega os documentos lá e vê. Sim. Eu acho que é o momento que ele já começa a incorporar o que ele vai se tornar no final do filme. Então Sim, eu também. é a primeira hora que ele toma uma atitude e ele se mostra pra menina. Você Sim. entendeu? Se for pra pensar, até ali a menina não tinha visto ele fora da parte do elevador. Porque E ele só isso, tava stalkeando ela, né? agora, naquele momento, ele entra na casa dela, ele rompe uma barreira ali já, é a primeira barreira que ele rompe. Ele é desinibido. Ele entra e ele acha que todo mundo tem que aceitar aquele universo que ele tá. Entendeu? Sim. Eu acho que se tem uma coisa que eu talvez não tenha gostado é não ter mostrado o que aconteceu nessa cena. Tipo, justamente por ele. Isso que você falou dele sentir que ele tem que ser aceito e ele entra na casa da mulher e já era, tipo, ali já é o Coringa, sabe? Então, tipo, a gente não viu o Coringa agindo em quem não tinha ligação com o Arthur, sabe? O Coringa Uhum. só, tipo, matou o palhaço lá e, tipo, deixou o anão. Porque, tipo, o palhaço queria usar ele e o anão era gente boa. A mãe dele teve, tipo, os problemas que ele viu nos documentos. E, tipo, o, o Murray, né, tipo, queria, tipo, envergonhar ele na TV. E, tipo, ela não, igual a psicóloga do final, não fez nada pra ele. Então, tipo, eu queria ter visto o que aconteceu ali, sabe? Outra coisa também é o Sim. seguinte, né? A gente pode pensar que é um momento que ele enxergou que tudo que ele acreditava
era uma mentira, né? Sim, A Sim. vida, a história dele era uma mentira, porque a mãe contava uma coisa pra ele, aí ele vai lá ler os documentos, ele vê que pode ser que aquilo foi forjado também, aquilo também não existia, aí ele volta pra casa e também vê que aquela fantasia dele também era uma mentira, ele não conhecia a menina, sim. entendeu? E aí ele começa a querer ser protagonista da própria verdade dele, entendeu? É. E também naquela cena que a menina bate na porta dele perguntando se ele tava seguindo ela. Eu achei muito estranho, porque ele falou, tava, e ela aceitou de boa. Tipo, eu acho que Aham, dali já começou a imaginação dele. Ela nunca Sim. bateu na sim. porta, Sim, sabe? Aham. Pra com mim foi certeza. aquilo. E no flashback mostra isso, É. Aham. Mostra ele sozinho na Ah, é parado na porta. verdade. Aham. E nesse ponto que você estava falando agora, na verdade você falou antes no programa e retomou agora do Bruce, do Thomas Wayne ter falsificado os documentos. Eu acho que um ponto que talvez desmistifique essa parte, se ela era ou não doente, é o ponto que quando ele fala que quando ele já pegou os documentos e vai no hospital e tipo ele fala dos abusos e ela fala, mas você estava sempre sorrindo. Então tipo Aham. ela não reconhecer tipo a doença A dele. doença, é legal, Então assim, é tipo, verdade. eu não sei, eu acho que talvez talvez ela não fosse na época que ela teria tido um caso com o Thomas e ele encobriu e depois acabou ficando, ou ela sempre foi, né? E, tipo, eu acho que esse ponto dela não reconhecer o problema dele e ele tá sempre rindo, mesmo sendo abusado, então, tipo, acho que talvez seja um contraponto. Sim. Gente, a gente tá prolongando muito o assunto, então eu Que tem vou, muita coisa pra falar. eu vou pegar os últimos dois tópicos, a gente vai ter que Moral. responder em 10 palavras, sei lá. Tá. Entendeu? Opa, boa, boa. V- Vamos lá. O que vocês não gostaram, Bruna? Então a gente falou, né? Acho que a gente tava no último tópico já, Lu. Ah, é? Vocês emendaram, eu nem percebi, é isso? Sim. Sim. O que você não gostou, Lu? Eu. Puta, eu não vou conseguir falar isso em 10 palavras. Boa, boa. É, não, eu acho que quando eu comparo ele com o Coringa de verdade, com o Coringa, né, o personagem que a gente já viu algumas vezes, eu não sei se esse personagem reativo ele poderia ser aquele Coringa que é estrategista e maquiavélico, entendeu? Sim. Sim. Igual Eu do não sei Nolan. se. Eu acho que o do Nolan, eu não sei se esse Coringa iria ser líder de uma gangue, por exemplo, de uma máfia, entendeu? Sim. Eu tenho as minhas dúvidas, até por causa que ele é muito confuso, tudo na cabeça dele, entendeu? Ele não é um louco que manipula as situações que ele tem consciência. Eu acho que ele tá no meio de um furacão e ele não sabe o que tá acontecendo, mas ele cria uma linha de pensamento dele própria, entendeu? Aham. Então E é isso que eu influencia os fico. outros ao mesmo tempo. Sim. Então eu não sei se isso se enquadraria naquele personagem em si. E eu só para aproveitar, tem aqui muita gente falando sobre a questão do flashback, né? O que achou, se gostou, se precisava, se não precisava ter. Como alguém que gosta muito de cinema e acompanha muito tempo o cinema, eu acho que é desnecessária. Porém, quando você pensa que o filme já é complexo, ele tem temas complexos abordados, ele é muito ambíguo, ele tem. Cada um pode ter a sua interpretação das coisas, eu acho que aquele flashback ele torna o filme um pouco mais acessível para quem está assistindo, Sim. né? Ele tá tantos temas importantes de hoje em dia que todo mundo tem que ter o direito de assistir e entender, Sim. Verdade. né? Eu acho que Bem ele democrático. ajuda a alcançar o objetivo do filme, entendeu? Hum. E vamos É lá. verdade. Agora uma pergunta de sim ou não para encerrar. Tá. Sim. Vocês querem uma Sim. continuação? Eu quero. É isso. Eu não sei. Ah, eu Verdade. quero, por É o que eu favor. falei. Tem várias brechas pra vários tipos de continuação, mas eu não sei se eu quero. Eu também Eu não acho que sei, eles podem gente. Eu quero transformar, mudar todas toda, possíveis. tentar fazer esse coringa estrategista aí que você falou e cagarem tudo. Aham. Eu Não sei, quero. gente, também. Não sei o Eu que eu quero quero. todas menos essa deles mudarem o Assim, Coringa. eu acho que não precisava. Eu acho que foi um filme ali fechado, muito, muito bom. Sim.
Mas ao mesmo tempo é tanta presepada da DC Comics que eu não sei se eles não deveriam aproveitar esse filme que deu certo, entendeu? Sim. Mas então, o filme deu tão certo que o meu medo é ter uma continuação e cagar. E É. ficar, tipo, eles tentarem fazer uma coisa grandiosa e não conseguirem. Não sei. Mas eu acho que não desmerece, não. Acho que a gente não pode pensar isso. Se fizer um 2 ruim, vai desmerecer, sabe? O primeiro filme. É, Eu acho que a não ser quando você está falando de uma trilogia, né? Sei lá, uma coisa muito fechada. Mas eu acho que dá pra entender um filme fechado, dá pra arriscar. Não sei se, acho que vale a pena arriscar, talvez. Entendeu? eu quero. Beleza, gente? Vamos encerrar por aqui então? Vamos. Gostei muito de ter desse programa, dessa conversa sobre o filme, ainda mais que eu acabei de sair do filme, né? Então tinha muita coisa pra falar. Sim. Matheus? Minhas considerações finais. Mano, eu adorei. E pra mim é só mais uma conversa que a gente sempre tem. Então, tipo, vamos lá pro próximo. Legal, gente. Então é isso. Também gostei muito. Vamos pensar nos próximos. A ideia é ter 1 ou 2 podcasts por semana. Isso. Vai depender da Sim. nossa agenda para gravar. Mas é isso aí. Obrigado por você que ficou até agora assistindo. E nos vemos na próxima conversa de bar na Taverna Tortuga. Um abraço. Um abraço. Valeu, abraço.